Filho e do Espírito Santo, começando mais uma aula sobre o livro do Padre Calderon, Prometeu, a Religião do Homem. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de um tema que, na realidade, é o subtítulo do livro, eu vou mostrando aqui. Prometeu, a Religião do Homem, ensaio de uma hermenêutica do Concílio Vaticano II. Então nós vamos tratar desse tema, que é o tema com o qual o Padre Calderon abre o seu livro. E eu acabei deixando para tratar desse tema no encerramento dessa primeira sequência de aulas, para que fique bem claro alguns pontos, sobretudo com relação à hermenêutica, o que é hermenêutica e como se pode aplicar uma hermenêutica no Concílio Vaticano II. Então, o primeiro ponto importante é fazer uma definição de hermenêutica. A palavra hermenêutica é uma palavra grega e ela tradicionalmente significa interpretação. No sentido próprio da palavra, a hermenêutica ela é aplicada sobretudo na função de historiador. O historiador utiliza muito a hermenêutica. É um recurso que o historiador tem quando um texto é muito antigo, quando esse texto depende de vários outros aspectos periféricos, por exemplo, a cultura daquele povo, a língua daquele povo, a maneira como eles grafavam a sua escrita, a maneira como aquele povo entendia a realidade. Então são várias situações que um historiador, quando lida com um texto muito antigo, ele precisa estudar uma série de ciências periféricas para que ele consiga entender aquele texto. Se ele faz isso de forma honesta, evidentemente que a hermenêutica que ele busca é o encontro da verdade por trás daquele texto. Então, no sentido próprio da palavra, a hermenêutica é utilizada em um texto muito antigo e muito complexo de se entender. Existem várias situações que tornam aquele texto muito complexo. No sentido moderno, a palavra hermenêutica ela é usada já com um outro aspecto, Ou seja, todo texto precisa de ter uma hermenêutica, uma interpretação. Então é muito bom a gente fazer essa distinção, para que a gente entenda bem. Quando a gente fala de hermenêutica no sentido moderno, nós estamos falando já dessa herança humanista subjetivista, segundo a qual nenhum texto possui verdade, depende sempre da interpretação do leitor. Então, nesse sentido, tendo isso em vista, essa distinção entre hermenêutica em sentido próprio e hermenêutica em sentido moderno, a gente pode se perguntar se é possível uma hermenêutica em algum concílio da Igreja. A resposta é não. Por quê? Porque os textos da Igreja não necessitam de interpretação. Os textos da Igreja, a língua da Igreja é muito clara e muito precisa. Nenhum concílio da história da Igreja jamais precisou de hermenêutica. Como eu disse, hermenêutica, no sentido próprio, ela é aplicada quando um texto depende de muitas situações periféricas, a longevidade desse texto, a cultura daquele povo, a maneira como aquele povo lidava com a realidade, a escrita daquele povo. Todas são situações que aí necessitam realmente de aplicação de hermenêutica. Mas num texto de concílio da Igreja não se aplica a hermenêutica. A interpretação é sempre a mesma, a interpretação que a Igreja dá. Entende? Então é um tanto quanto absurdo quando a gente fala, hermenêutica do concílio. E nós vamos ver que quando o Padre Calderon usa esse termo, uma hermenêutica do concílio, pode parecer um pouco contraditório com o que eu disse agora, mas a gente vai ver que faz sentido. Agora, é importante a gente fazer outra distinção. A expressão hermenêutica da continuidade, ou seja, significaria o quê? Significaria uma interpretação do Concílio Vaticano II à luz da tradição.
Ou seja, seria necessário interpretar o Concílio Vaticano II de acordo com a tradição. Eu já disse que uma hermenêutica de um concílio da Igreja, por si só, já é uma ruptura com a tradição da própria Igreja. Porque em nenhum momento da história foi necessária uma hermenêutica de concílio nenhum, de nenhum texto da Igreja. Então, quando se fala em uma hermenêutica do Concílio Vaticano II, nós já estamos falando de uma ruptura com a Igreja. E essa expressão hermenêutica da continuidade, ela é utilizada pelo Papa Bento XVI. E o Bento XVI utiliza essa expressão, utilizando para essa expressão uma fórmula hegeliana. Então, Hegel, né, filósofo alemão, idealista, subjetivista, o idealismo vem disso, né? A realidade está na ideia, não está no objeto, está no sujeito, na ideia do sujeito. E a análise hegeliana de tese e antítese. Então tem sempre uma tese e a essa tese se interpõe uma antítese para dela sair uma síntese. A análise de hermenêutica da continuidade proposta pelo Papa Bento XVI, ela é de fundo hegeliana. E se baseia numa simplificação da realidade. E qual seria essa simplificação? O Concílio Vaticano II, ele foi levado a cabo e no momento em que ele era posto em prática, logo após o encerramento, né, das sessões do concílio, encerramento do concílio, houve uma divisão, entre dois grupos. Eu estou fazendo aqui a análise de acordo com a ideia de Bento XVI, do Papa Bento XVI. Então, de acordo com ele, houve uma cisão dentro do catolicismo, entre aqueles que eram progressistas e aqueles que eram tradicionalistas. Então, observa a simplificação que ele faz. Os tradicionalistas seriam simplesmente aqueles que rejeitam as novidades. Ou sejam pessoas que estão completamente afeiçoadas e apegadas ao passado e não aceitam que a Igreja sofra nenhum tipo de progresso histórico. E existe o outro grupo, progressistas, que rejeitam completamente o passado e a tradição da Igreja. Eles estão olhando sempre para frente, estão buscando sempre uma Igreja em constante transformação, seguindo sempre as tendências históricas do mundo. E o Papa Bento XVI diz que ambas as vertentes estão erradas naquilo que tem de radical. Aqueles que se apegam muito ao passado e não querem os progressos da história. E aqueles que se apegam muito aos progressos da história e não querem mais o passado. Então, tá vendo aí, ó, tese, antítese, e aí o Papa Bento XVI propõe uma síntese, ou seja, a hermenêutica da continuidade. A ideia de hermenêutica da continuidade, pelo que nós já estudamos aqui nas aulas que nós tivemos sobre o Concílio Vaticano II, a análise que o Padre Caldeirão faz, é a mesma que os humanistas fazem, os humanistas conciliares que eu digo, os novos humanistas, esse humanismo integral, o humanismo católico proposto pelo Concílio Vaticano II. É a mesma tese hegeliana, tese, antítese, síntese. Lembra que eu disse? Eles rejeitavam, em parte, aquele humanismo ateísta e rejeitavam, em parte, aquele catolicismo escolástico medieval. Segundo eles, aqueles ali estavam muito apegados ao passado. E os humanistas ateus, muito apegados ao futuro. Então precisava achar um ponto de interseção, daí para a proposta do concílio, o humanismo conciliar. Então observa que a fórmula do Bento XVI é a mesma. É a mesma coisa. Ele vai buscar um ponto de interseção entre aqueles tradicionalistas, apegados ao passado e que não querem o progresso da história,
e aqueles progressistas que só querem o progresso da história e não querem a tradição. Ele vai buscar um ponto de interseção, nem tanto um, nem tanto o outro. Então a hermenêutica da continuidade seria o quê? Seria fazer uma leitura dos textos do concílio sob a ótica, né, da tradição católica. E aquela tradição católica, não a tradição católica, observa bem isso, hein? Não a tradição católica de 2000 anos, mas aquela tradição do próprio humanismo dentro do catolicismo dos últimos 500 anos. Depois eu vou falar isso com mais clareza, né? Então, a proposta do Papa Bento XVI de hermenêutica da continuidade é exatamente essa. Então, isso por si só já é uma ruptura, como eu falei antes, né? Porque nenhum texto de nenhum concílio da história da Igreja necessita desse tipo de coisa. Então, já é uma atitude revolucionária. O que acontece é que, a partir do pontificado do Papa Francisco, vai se verificando, né, que essa ideia de hermenêutica da continuidade, ela não anda muito boa, né? Não anda bem. E durante o pontificado do Papa Bento XVI, a ideia de hermenêutica da continuidade funcionou. Funcionou, sobretudo, no meio tradicionalista, daqueles tradicionalistas, né, que, de certa forma, rejeitavam alguma coisa do Concílio Vaticano II, alguns textos do Concílio Vaticano II, mas que tinham um apego à tradição, à missa tridentina, né? Mas, no entanto, ao aproximar-se da Roma conciliar, da Roma modernista, eles acabaram aceitando o concílio. E acabaram aceitando o concílio em bloco, né? Então, esses tradicionalistas, que são tradicionalistas que de alguma forma, né, entraram, né, para dentro da órbita conciliar, para eles essa tese da hermenêutica da continuidade, ela foi útil, ela serviu. Só que com o pontificado do Papa Francisco, o Papa Francisco ele põe as coisas muito às claras, ele não esconde, ele não usa subterfúgios, né? Ele não disfarça o que ele quer. O Papa Bento XVI disfarçava, porque na realidade o que está por trás da hermenêutica da continuidade não é outra coisa senão a preservação e a manutenção do concílio. Porque todos os que aceitam a hermenêutica da continuidade aceitam o concílio, né? Já que ele diz assim, né, na sua tese, né, aqueles tradicionalistas que rejeitavam o progresso, tanto eles quanto aqueles progressistas que rejeitavam a tradição, eles fazem parte de uma leitura errada do concílio que ele chamava de hermenêutica da ruptura. Eles fazem parte de uma leitura errada do concílio. Segundo eles, né, o concílio rompia. Para os tradicionalistas, rompia com a tradição. E para os progressistas, né, o concílio ele rompia e abria as portas, né, para uma nova igreja. Rompia com a própria igreja, né? Então, o Bento XVI propõe esse meio termo, né, uma fórmula conciliadora entre essa vertente progressista e a vertente tradicionalista, com a finalidade de salvar o concílio, né? Então se aproveita e se utiliza o concílio tanto da forma progressista, como os progressistas querem, como também como os tradicionalistas querem. Então isso foi muito útil durante o pontificado do Bento XVI. Mas com o pontificado do Papa Francisco as coisas mudaram de figura, porque o Papa Francisco tornou muito clara, o seu posicionamento em relação ao Concílio Vaticano II e mostrou que só existe uma hermenêutica possível com o Concílio Vaticano II, que é a que ele aplica, né? Seguindo sempre em frente o que ele chama de igreja em saída. E nós vamos ver depois, ao longo dos nossos estudos, né, quando a gente tratar mais especificamente da questão da igreja, nós vamos ver como o Papa Francisco ele está plenamente de acordo com o Concílio Vaticano II, né?
Só que a ideia do Bento XVI não era ser contra o Concílio Vaticano II, mas era salvar o concílio, porque ele já percebia que havia, né, um crescimento do movimento tradicionalista que questionava alguns pontos do concílio. Só que com o Papa Francisco, né, a hermenêutica da continuidade proposta pelo Papa Bento XVI, ela vai perdendo força. Ela vai perdendo força, perdendo força, perdendo força. E o movimento tradicionalista vai crescendo. Embora esse movimento tradicionalista ele seja, né, já domado, né, como se tivesse feito para eles, né, para os tradicionalistas, uma reserva, como se fosse uma reserva indígena, né, como se faziam os protestantes quando colonizaram a América do Norte, que foram exterminando os nativos, né, e aqueles que resistiram, eles aceitaram desde que ficasse sob uma reserva, sob a vigilância e sob a orientação das autoridades, né, norte-americanas. Assim também com o movimento conciliar. O movimento conciliar criou-se uma reserva para eles, e esses tradicionalistas que aceitavam a hermenêutica da continuidade, eles foram, né, entrando nessa reserva e ali foram ficando sob a vigilância das autoridades, sem poder mais questionar o concílio, inclusive aceitando a missa nova também. Rezam a missa tridentina, mas aceitam a missa nova, porque rezam a missa tridentina como sendo rito extraordinário. O rito ordinário é a missa nova de Paulo VI, o missal Paulo VI. Diante desse quadro desolador que a gente vê com o pontificado do Papa Francisco, que sempre avança, né? Está sempre avançando, avançando, avançando. Não é mais possível a hermenêutica da continuidade a tal ponto que o arcebispo, né, Carlo Maria Viganò, ele decretou nos seus textos, né, o fim da hermenêutica da continuidade. A hermenêutica da continuidade não é possível. Não há continuidade entre o Concílio Vaticano II e a Igreja Católica. É uma ruptura. Né? E como eu disse aqui, reforçando até mesmo a ideia de se pensar em fazer uma hermenêutica, porque essa hermenêutica já é feita em sentido moderno, subjetivista, né? Segundo essa visão de hermenêutica, nenhum texto tem verdade, depende sempre do leitor, cada leitor interpreta a sua maneira. Então isso já é uma revolução, já é uma atitude revolucionária. No entanto, eles não se dão por vencidos, né? E eles propõem agora uma outra fórmula para se salvar o concílio. E aqui no Brasil a gente sabe que o principal promotor da hermenêutica da continuidade é o padre Paulo Ricardo. Então a gente observa que, à medida em que Padre Paulo Ricardo, ele vai arrebanhando o grupo de conservadores, né, de tradicionalistas, mas sempre com o objetivo de mantê-los no concílio, sempre com o objetivo de salvar o concílio, eles criam uma nova fórmula para salvar esse mesmo concílio. Então, segundo eles agora, o problema é que existe uma hermenêutica da continuidade verdadeira e uma hermenêutica da continuidade falsa. Uma hermenêutica da continuidade que é ruim e uma hermenêutica da continuidade que é boa. Então agora a ideia é salvar a hermenêutica da continuidade, porque salvando a hermenêutica da continuidade, salva-se o concílio também. Então como é que se propõe fazer isso? Olha, analisando os textos do concílio, percebe-se que existem no mínimo 4 documentos do concílio que são objetivamente contrários à tradição da igreja e que não podem ser aproveitados de modo algum. Não podem ser lidos à luz da tradição. Esses documentos seriam Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, Unitatis Redemptio e a Gaudium et Spes. Esses documentos não podem ser lidos à luz da tradição. Eles estão em franca ruptura com o magistério da igreja de 2000 anos. Então, a estratégia deles é que, enquanto aquela hermenêutica da continuidade, que segundo eles, ela é falsa, pretende aproveitar todos os documentos do concílio,
como se eles estivessem em conformidade com o magistério da Igreja de 2000 anos, bastando apenas uma interpretação adequada desses documentos, né, à luz do magistério da Igreja de 2000 anos, e aí você salva o concílio com todos os seus documentos. Então, segundo eles, essa hermenêutica já não é mais possível, essa hermenêutica da continuidade. É necessário que exista uma hermenêutica da continuidade moderada. Essa seria uma hermenêutica da continuidade exaltada. Então, essa hermenêutica da continuidade moderada seria a que rejeita esses 4 documentos, né? E que aproveita aqueles documentos que podem ser lidos à luz da tradição. Porque os documentos do Concílio Vaticano II têm documentos que são francamente contrários à tradição da Igreja. Tem a maior parte desses documentos que são ambíguos, eles podem ser interpretados tanto, né, à luz da tradição quanto não. E tem um ou outro que pode-se dizer, 100% católico. Então a ideia deles é que se rejeite esses documentos que estão em franca contradição com a tradição da Igreja, se aproveite aquilo que tem de católico nesses outros documentos, que são a grande maioria, né? E aí você salva o concílio. Então observa você que nós temos aqui uma briga de família, como existia no Brasil imperial, entre, né, a maçonaria, que controlava, né, as cadeiras de deputados durante o governo imperial no Brasil. Então, eles dividiam-se entre liberais moderados, liberais exaltados. Como eu disse aqui na outra aula, isso sempre acontece na marcha da Revolução, né? Existem sempre aqueles revolucionários que são exaltados e existem sempre os revolucionários que são moderados. E aqui é que se aplica a tese hegeliana, tese, antítese, síntese. Então é necessário sempre que haja essa divisão entre eles. Uns são exaltados, outros são moderados. No Brasil imperial, à época de Dom Pedro I, os liberais exaltados, os liberais moderados. Os liberais moderados, mais adiante, na época de Dom Pedro II, vão formar o Partido Conservador. E os liberais exaltados, simplesmente Partido Liberal. Haviam esses dois partidos, Partido Liberal, Partido Conservador. Isso é um truque porque dá a impressão de que aqueles liberais moderados são conservadores, entendeu? Mas são conservadores no sentido de conservar a própria Revolução. Então, quando usa a palavra conservador, não mais liberal, já dá a impressão de que você tem ali um lado mais próximo, né, da moral católica, quando na verdade não tem. Então, o que acontece nesse debate agora de hermenêutica da continuidade é que existem aqueles que defendem a hermenêutica da continuidade, são os exaltados, e aqueles que defendem uma hermenêutica da continuidade mitigada seriam os moderados, né? E a gente sabe que nesse movimento revolucionário, os moderados são sempre mais perigosos. Eles são sempre mais perigosos. Por quê? Justamente porque eles têm essa capa de conservadores. Entende? Agora, pode-se fazer a pergunta, né, com relação a Dom Marcel Lefebvre, citando aqui o texto do padre Mathias Gaudron, o Catecismo Católico da Crise da Igreja. Eu vou ler um trecho, só para esclarecer, porque muitas vezes, né, uma frase fora de um contexto, ela pode soar de uma maneira. Então a gente precisa contextualizar aquela frase. Então esse catecismo do padre Mathias Gaudron é um catecismo feito ao estilo do Catecismo de São Pio X, perguntas e respostas. Então ele é simples, né? Ele não contextualiza muitas vezes as questões. Ele usa mesmo só para que seja assim mais didático, né? Esse catecismo feito com perguntas e respostas. Mas eu vou esclarecer. Ele diz aqui: pode-se dividir os textos do Concílio Vaticano II em 3 grupos.
Primeiro grupo, alguns poderiam ser aceitos, pois estão conformes à doutrina católica, como, por exemplo, o decreto sobre a formação dos padres. Então, esse documento seria um documento que está de acordo com a doutrina católica. Mas observa que não é nem o mais importante, porque os mais importantes são aqueles que lidam com questões doutrinais. Segundo grupo, aqueles que são equívocos. A maior parte dos documentos do concílio são assim. Equívocos porque podem ser lidos tanto à luz da tradição quanto à luz do progressismo. Podem ser compreendidos corretamente, mas também podem ser interpretados em sentido errôneo. Pode dizer uma coisa e ao mesmo tempo dizer o contrário daquilo. Como a gente vê várias vezes, né? Eles dizem uma coisa católica e no parágrafo seguinte eles falam exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Isso, essa tática de dizer uma coisa em um parágrafo e no parágrafo seguinte dizer o contrário, mostra a intencionalidade. E aí nesse ponto que eu vou chegar aqui. Então esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, alguns, enfim, não podem ser compreendidos no sentido ortodoxo. Na sua atual formulação, não podem ser aceitos. É o caso da Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Mas tem os outros que eu citei aqui, né? Então ele vai dizer, os textos ambíguos podem ser aceitos se forem, segundo a expressão de Monsieur Lefebvre, interpretados à luz da tradição. Ora, essa citação de Monsieur Lefebvre aqui é o mesmo que dizer que Dom Lefebvre aceitava uma hermenêutica da continuidade? É claro que não. É evidente que não. Né? É evidente que não. Não é isso que o padre Matias Galdron está dizendo, que Monsieur Lefebvre defendia uma hermenêutica da continuidade. Monsieur Lefebvre diz isso aqui exatamente para enfatizar o perigo que existe nos textos conciliares, que podem ser lidos à luz da tradição, mas logo em seguida você vê claramente que não podem. Você vê claramente que não podem. Então, utilizar essa frase de Monsieur Lefebvre, citada aqui no Catecismo do padre Matias Galdron, para dizer que Monsieur Lefebvre defendia algum tipo de hermenêutica da continuidade, é absurda. É absurdo porque, primeiro, que nós já dissemos que a hermenêutica da continuidade, num sentido próprio, não se aplica à hermenêutica. O termo hermenêutica, num sentido próprio, não se aplica jamais na história da Igreja. A gente pode aplicar hermenêutica quando a gente está lidando com um documento de civilizações muito antigas. A gente usa a hermenêutica para estudar a história. Agora, em texto da Igreja, não. Porque a única interpretação que cabe é a interpretação da Igreja. É a voz da Igreja. Por isso, Dom Lefebvre nunca poderia falar numa hermenêutica do concílio. A ideia de hermenêutica do concílio já é revolucionária. Se um concílio, ele em seus textos, ele permite que se haja interpretação, e então isso já não é mais católico. Ele permite que haja interpretação de autores. Aí, depois que você lê aquele autor que interpretou o concílio, você vai ter que interpretar o que o autor está dizendo também. Aí você vai fazer uma hermenêutica do autor. Aí você vai escrever um trabalho e depois alguém vai fazer uma hermenêutica do que você escreveu. E assim nunca se chega a lugar nenhum. A gente fica preso, nessa loucura. Então, concluindo, fazendo a conclusão, é possível fazer uma verdadeira hermenêutica do concílio, e aqui é onde o padre Caldeirão vai dar o subtítulo da obra dele, Uma hermenêutica do Concílio Vaticano II. Então, importante, fazer uma hermenêutica de algum texto da Igreja Católica é possível? Não, nunca foi necessário, porque a voz da Igreja ela é inequívoca, ela não é ambígua. A ambiguidade tem um demônio, tem aquela língua de serpente, bipartida, a língua bífida. Ali tem ambiguidade, mas na Igreja não. A voz da Igreja é a voz da verdade, portanto, na verdade não tem ambiguidade. Agora, o único concílio da história que é possível fazer uma hermenêutica é o Concílio Vaticano II. Então, isso por si só já é uma ruptura.
Se eu digo aqui que é possível fazer uma hermenêutica do Concílio Vaticano II, é porque os textos do Concílio Vaticano II são muito obscuros, não são claros. Eles não contêm uma verdade expressa. Tanto que o Concílio não quis proclamar dogma. Eles se recusaram a proclamar dogma. Por quê? Porque eles estão impregnados desse liberalismo subjetivista, que se recusa a aceitar qualquer tipo de verdade. Então não pode haver verdade nem nos textos do concílio. Agora, quando eu digo isso aqui, aí de fato uma continuidade entre o Concílio Vaticano II e esses 500 anos de humanismo e os frutos do humanismo. Então o Concílio Vaticano II ele não está em continuidade com a Igreja Católica. Ele está em continuidade com 500 anos de humanismo. E os frutos do liberalismo, do humanismo, que são o liberalismo, o subjetivismo. Então, o Concílio Vaticano II está em continuidade, sim, mas não com a Igreja, mas com esses 500 anos de ruptura, que vai se formando, mesmo dentro da Igreja, até chegar ao liberalismo, ao modernismo, nova teologia, e aí, finalmente, o Concílio Vaticano II. Então, se existe alguma continuidade entre o Concílio Vaticano II, existe continuidade com esses 500 anos de humanismo, de liberalismo, de modernismo, nova teologia, até chegar ao Concílio. E existe continuidade entre o Concílio Vaticano II e algum outro concílio da Igreja? Não. Mas existe continuidade entre o Concílio Vaticano II e um outro concílio. Aliás, um anticoncílio. Porque, enquanto em 1870 o Concílio Vaticano I era interrompido devido à Guerra Franco-Prussiana, e esse sim, o Concílio Vaticano I, sim estava em continuidade com todos os outros concílios da Igreja. Tanto que quando se pensou em fazer um concílio, depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia era fazer um concílio que fosse a continuação do Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano I foi interrompido devido à Guerra Franco-Prussiana e depois eles vão tomar os Estados Pontifícios. A maçonaria vai tomar os Estados Pontifícios na época do Papa Pio IX. Esse concílio, sim, estava em continuidade com toda a história da Igreja, mas ele foi interrompido. Então, quando se pensou em fazer um outro concílio, era simplesmente para retomar esse concílio de onde ele tinha parado e dar sequência a ele. Mas não, o que eles fizeram foi fazer um novo concílio, o Concílio Vaticano II. O certo seria fazer o Concílio Vaticano I ainda e continuar até a sua conclusão. Mas eles fizeram o Concílio Vaticano II. E esse Concílio Vaticano II está em continuidade com o anticoncílio que a maçonaria fez exatamente nessa época em que foi interrompido o Vaticano I, o Concílio Vaticano I. Então, quando foi interrompido o Concílio Vaticano I, a maçonaria na Europa se organizou e fez um anticoncílio. E as propostas desse anticoncílio, esse humanismo, essa religião do homem que se põe no lugar de Deus, toda essa demanda maçônica foi atendida plenamente pelo Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II está, sim, em conformidade e em continuidade com o anticoncílio maçônico de 1870. E com todas aquelas ideias liberais que fervilhavam naquela época. Então, a gente pode ver, sim, uma continuidade. E é por isso que o Papa Bento XVI, enquanto ele era ainda cardeal Ratzinger, ele mesmo disse que o Concílio Vaticano II era um antissílabus. Lembrando que o sílabus é aquele documento do Papa Pio IX que condenava todos os erros modernos. Se o Concílio Vaticano II é um antissílabus, significa que todos aqueles erros condenados pelo Papa Pio IX foram aceitos pelo Concílio. E esses erros condenados pelo Papa Pio IX eram exatamente os erros defendidos no anticoncílio maçônico, que o Concílio Vaticano II Então é preciso que as coisas fiquem muito claras, a gente tem que falar isso muito claramente. É triste, é doloroso falar isso, mas é necessário que se fale essas coisas, para que a gente compreenda, primeiro que houve uma intencionalidade. E se a gente lê o Catecismo da Crise na Igreja, o padre Matias Galdron, ele antes de falar essa questão dos textos do concílio, que eu li agora há pouco, ele vai dizer, ele vai contar todo o histórico, de como é que os modernistas, os liberais colocaram as mãos sobre o concílio
Depois ele vai falando, né, um pouco de cada um desses novos teólogos, né. Quando o Papa João XXIII, ele pensou em um concílio, ele já tinha pensado nisso aqui tudo, né? Então, ele criou uma comissão preparatória do concílio. Essa comissão preparatória ficou a cargo da Cúria Romana. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele cria uma outra comissão. Essa comissão era presidida pelo cardeal Beia, e o cardeal Beia, Agostini Beia, é que estava encarregado, né, de promover esse encontro com as outras religiões. Tanto com os cristãos, entre aspas, separados, os pancristãos, né, ortodoxos, protestantes, como com as outras religiões, o judaísmo, né, com a maçonaria, com o comunismo. Então, ele preparou uma outra comissão para tratar com essa gente. Então, um pouco antes do concílio começar, eu vou ler um trechozinho aqui que é muito interessante, só para a gente ver a intencionalidade da coisa, né? Não foi uma coisa que aconteceu, né, ao acaso. Porque logo que começou o concílio, né, aquele esquema feito pela Cúria Romana foi descartado. E qual foi o esquema que prevaleceu? Esse dessa comissão presidida pelo cardeal Beia. Foi esse esquema que eles utilizaram. Então esse é que é o golpe de Estado dentro do concílio, né? Esse que foi o golpe de Estado que eles deram dentro do concílio, que eu falei na aula passada. E por isso que o cardeal Suanan, que fazia parte dessa comissão, presidida pelo cardeal Beia, falou assim, que o Concílio Vaticano II era o ano 1789 na igreja. Significava exatamente que era a Revolução Francesa dentro da igreja, né? Então percebe a intencionalidade deles, né? Então como é que vem falar o concílio foi mal interpretado, então precisa fazer uma hermenêutica da continuidade com a tradição e o concílio? Não. A hermenêutica da continuidade entre o concílio e a maçonaria. E os ideais da maçonaria. Aí você faz uma continuidade. É o 1789, né, na igreja. Uma revolução na igreja, está aqui, ó. Que o Concílio Vaticano foi uma revolução na igreja, alguns de seus defensores chamam-no eles mesmos. Assim, o cardeal Suenem fez um paralelo entre o Concílio e a Revolução Francesa, dizendo que o Vaticano II havia sido 1789 na igreja. O padre Congar foi ainda mais longe. Ele disse que o Concílio Vaticano II podia ser comparado à Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Quer dizer, eles não escondiam, né? Agora, aqui foi publicado no número 1001 da Tribune Juive de 1987. Isso é contado, né, por um judeu da B'nai B'rith. A B'nai B'rith, ela é aquela maçonaria exclusivamente para os judeus, né? Então ele diz assim, olha que coisa interessante. Numa noite brumosa e glacial do inverno de 1962, entre 62 e 63, né? O concílio estava começando. Lazare Landau, atendi a um convite extraordinário no Centro Comunitário da Paz em Estrasburgo. Os dirigentes judeus recebiam em segredo no subsolo um enviado do Papa. Em segredo, no subsolo, lá na sinagoga de Estrasburgo. Por que tinha que ser em segredo? Né? Ora, o que se faz em segredo não é boa coisa. Nosso Senhor disse que pregou, né, nas praças para que todos ouvissem. Nosso Senhor, quando está diante de Anás, e ele diz que tudo que ele disse, tudo que ele ensinou foi em público, não ensinou nada em segredo. E por que aqui esse encontro tinha que ser às escondidas, né? Em segredo? No subsolo, o enviado do Papa. Na saída do Shabá, éramos uma dezena para acolher um dominicano de vestimenta branca, o reverendo padre Iver Congar, encarregado pelo cardeal Beia, aquele da comissão, né, que preparou o concílio. Não aquela comissão que foi rejeitada, que era do cardeal Otaviano. Essa eles jogaram na lata do lixo, porque aquela era católica.
em nome de João 23, que foi o Papa que encarregou Agostinho Beia, e o cardeal Agostinho Beia deu a missão para esse dominicano, Iver Congar, para que ele fosse lá, de nos perguntar no início do concílio, perguntar aos judeus, o que esperávamos da Igreja Católica. Então, olha que coisa, o cara vai lá, numa missão secreta, às escondidas, num subsolo, encontrar com os judeus e pergunta para eles assim, o que vocês querem que a gente faça com a Igreja Católica? O que isso lembra a vocês? Lembra muito Judas, né? Que foi lá procurar o Sinédrio e perguntar para eles, né, o que eles podiam dar se ele entregasse Jesus. Lembra muito, não lembra? Os judeus, mantidos há 20 séculos à margem da sociedade cristã, frequentemente tratados como subalternos, inimigos e deicidas, pediam sua completa reabilitação. Eles não pediram pouca coisa, não. Eles pediram sua completa reabilitação. Provindos em linhagem direta do tronco abraâmico, de onde saiu o cristianismo. Pediam para serem considerados irmãos, parceiros de igual dignidade da igreja cristã. O mensageiro branco, despojado de qualquer símbolo ou ornamento, retornou a Roma. Ele não foi com crucifixo. Foi só com a roupa branca de dominicano. Retornou a Roma, portador das inumeráveis solicitações que reforçavam as nossas. Imagine o que eles não pediram. Imagine o que... E vou continuando aqui. Aí vocês vão entender. Depois de debates difíceis, e esses debates foram difíceis por quê? Porque 2.000 bispos no concílio. Desses 2.000 bispos, a grande maioria ficou ali meio que navegando em águas turvas sem saber o que estava se passando. E tinha uma minoria progressista, que era essa daqui, comandada pelos novos teólogos, que era encabeçada pelo cardeal Agostinho Beia, amando de João 23 e depois amando de Paulo VI, do Papa Paulo VI. Essa pequena que estava imprimindo essas mudanças no concílio, e aí quando se percebeu isso, formou uma outra minoria, que é o Tietos, formado por Dom Marcelo Lefebvre, que vai tentar reagir a isso, mas vai tentar reagir sem meios para reagir, porque quem estava por trás disso daqui eram muito poderosos. E eles tinham uma máquina de publicidade e de propaganda. Toda a imprensa fake news, que nós estamos vendo essa imprensa fake news hoje, toda ela já estava atuando aqui. Já estava atuando aqui a pleno vapor. Então, nós vemos que aqueles bispos indecisos, que era a grande maioria, e eles iam cedendo à medida em que havia uma pressão do Papa que era favorável a esse grupo de progressistas. E o Papa pressionava eles, e eles acabavam votando de acordo com os progressistas, seguindo o Papa, seguindo a orientação do Papa. Então, por isso que diz aqui, que os judeus apresentaram suas demandas, e aí, só que essas demandas elas tiveram uma contraposição, elas tiveram um combate do Tietos. Mas aí eles conseguiram vencer. Então, por isso que ele vai dizer aqui. O concílio atendeu a nossas expectativas. A declaração Nostra Aetate, número 4, constituiu Padre Congar e os 3 redatores do texto me confirmaram uma verdadeira revolução na doutrina da Igreja sobre os judeus. Consequência disso, homilias, catecismo mudariam em poucos anos. Desde a visita secreta do Padre Congar, num lugar escondido da sinagoga, durante uma noite muito fria de inverno, a doutrina da Igreja havia conhecido uma total mudança. Então, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente fica com o cabelo em pé. É de deixar o cabelo em pé. E depois que a gente lê uma coisa dessa, que tipo de malabarismo é esse que pode ser feito para tentar salvar o concílio? Alegando uma suposta hermenêutica da continuidade. E quando essa hermenêutica da continuidade ela mostra o seu fracasso, aí eles vêm com a outra, Não, agora é preciso seguir uma hermenêutica da continuidade moderada. O que está errado é que tem essa que é exaltada. Essa exaltada, ela realmente está exagerando. Nós temos que buscar uma moderada, aquela que a gente pode aproveitar alguns textos do concílio, ler sobre a ótica católica, porque Dom Marcelo Lefebvre mesmo disse isso. Não. Dom Marcelo Lefebvre não disse isso. Dom Marcelo Lefebvre falou que os textos ambíguos do concílio podem ser lidos de acordo com a tradição, mas isso é que torna eles mais perigosos, entendeu?
Porque a mentira ela é mais perigosa quando ela tem elemento de verdade. A mentira por si só, se ela for 100% mentira, ela é rejeitada, né? Por isso que o padre Pivet dizia para nós aqui, o diabo é tão feio, né, que se ele aparece, a gente repugna a gente, né, de tão horroroso que a coisa é. Mas é por isso que ele não vem vestido, ele não vem com a aparência de diabo, ele vem com a aparência de príncipe, né? Então a mesma coisa são os textos do concílio. Vocês acham que se os textos do concílio fossem escancaradamente heréticos, eles teriam sido aprovados, ainda que por essa maioria de bispos que estava ali navegando, né, passeando, sem saber muito bem por que estava ali, mesmo eles teriam votado contra. Mesmo que o Papa tivesse forçado. Mas para que fosse, né, a coisa fosse aceita, tinha que ter um pouquinho de católico. Tinha que ter uma aparênciazinha de católico. Agora, em nome disso, nós vamos seguir uma hermenêutica da continuidade? Né? Fora, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A única hermenêutica da continuidade possível é a que o Papa Francisco aplica, e ele sim está em continuidade com o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II está em continuidade com a maçonaria, com o anticoncílio maçônico. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.